Talvez seria um medo, uma negação de ter que receber um diagnóstico. Meu filho tem TEA, meu filho tem autismo. Olá! O quadro 4 Marcas Itinerante, mais uma vez aqui trazendo informação de qualidade para você. E nesse mês de abril, que é um mês considerado o mês azul, alusivo à conscientização do autismo, eu trago para conversar com a gente a profissional psicopedagoga Nathaniele. Ela, acredito que seja, vamos perguntar para ela, mas que seja assim, um dos primeiros profissionais indicado para levantar uma hipótese sobre este diagnóstico. Vamos saber então? Olá! E aí, é isso mesmo, Nathaniele? Isso mesmo, né? A psicopedagogia, deixa eu falar um pouquinho da psicopedagogia, né? Ela atua na área da aprendizagem. E quando nós pensamos na questão da aprendizagem, nós pensamos mais nas questões acadêmicas, né? Mas a psicopedagogia, ela aborda muito mais do que isso, né? Ela trabalha com as questões socioemocionais e comportamentais. E aí, quando nós olhamos esse lado comportamental, nós vamos perceber, analisar o desenvolvimento da criança, do jovem, do adulto ali que chega até a psicopedagoga. Para ser psicopedagoga, primeiro faz pedagogia. Pode ser dois caminhos, né? A minha formação de base é pedagogia e após em psicopedagogia. Mas hoje nós já temos direto a graduação em psicopedagogia, né? Então você pode encurtar o caminho também se for necessário. Entendi. Se você quiser. E para trabalhar nessa área tem que ter muita paciência, muito amor, muita empatia. Muita empatia, dedicação, né? É uma área assim que a gente precisa estar sempre estudando, né? Se atualizando, né? A psicopedagogia, como a Thaís colocou, tem uma questão que a gente trabalha com os transtornos do neurodesenvolvimento. E aí que vai entrar a questão do TEA, do autismo, né? Então a gente precisa estar sempre se atualizando para entregar um melhor trabalho, né? Um desenvolvimento para essa criança mesmo. E hoje nós vamos fazer um recorte mais aqui sobre o autismo, mas a sua atuação também é bem mais ampla, né? Isso, eu trabalho, né, eu atuo desenvolvendo um trabalho dentro do transtorno de aprendizagem, como por exemplo a dislexia, os transtornos do neurodesenvolvimento, autismo, deficiência intelectual, que hoje nós já chamamos de desenvolvimento intelectual, e também o TDAH. Então a atuação da psicopedagogia ela é muito ampla, né? A gente consegue desenvolver um trabalho muito legal ali, dando, né, potencialidade para o desenvolvimento dessas crianças. E esse suporte é fundamental. Eu conheço já o trabalho da Nathaniele e olha, é maravilhoso, porque é muito lúdico e é o que a criança precisa. Você atua com as crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes, isso. E como é importante. Então vamos lá. O autismo também é chamado como TEA, né? Transtorno do espectro autista. É bom a gente falar que o autismo não é doença, é o espectro. O que seria o espectro aqui para o pessoal de casa entender? Bom, nós chamamos de espectro porque é muito amplo, né? Como a Thaís colocou, ele não é uma doença, né? Por que não é uma doença? Porque é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, o sujeito, ele vai ter o autismo por toda a sua vida. O que acontece é que com as terapias, com o desenvolvimento dessa criança, desse jovem, desse adulto, ele vai conseguir lidar melhor com os comportamentos, né? Então, por isso que é importante a terapia, né? Ela ajuda essa criança, né? Essa pessoa a ter uma melhor qualidade de vida. E é um espectro porque eu posso ser autista, a Thaís pode ser autista, nós vamos ter um desenvolvimento diferente, né? E isso não é nem falando dentro dos níveis de suporte. O nível 1 de suporte, duas pessoas podem ter comportamentos diferentes, né? As características ali, a forma que aparece, né? Ela pode ser diferente também. Então, por isso que é um espectro, a gente não enquadra, né? Não é tudo igual. E por isso a importância de continuar sempre estudando. Isso. O autismo, de um tempo para cá, de uns anos para cá, tem se tido muito mais estudos científicos explicando algumas formas. Por exemplo, os níveis. Antigamente falava sobre autismo leve, moderado, grave, severo. Isso. Hoje em dia tem se mudado um pouco também, né? Isso.
Hoje nós colocamos como níveis de suporte. Por que nível de suporte? Porque para determinada área pode-se ter um suporte nível 2, né? Então precisa de uma ajuda a mais. Para uma outra área, nível 1 ou nível 3, então é a necessidade daquela criança, quando a gente está aqui pensando na criança, de ter um suporte para realizar determinada atividade. Então por isso que é níveis, né? Eu não entendia isso. Olha, eu não entendi essa questão de que é nível 1, nível 2, olha só, nível 2 está no nível 3. Mas é a necessidade, né? A forma, por exemplo, o espectro daquela criança, o comportamento daquela criança vai precisar ser mais estimulado ao contato, à fala. Isso. Por exemplo, nós podemos um dia, né, ali nos deparar com uma criança autista que ela é nível 3 de suporte, porque ela tem uma rigidez cognitiva, né? Uma dificuldade de compreender o que está acontecendo, né? De compreender o porquê de determinada ação. Um exemplo muito simples. Se eu der aqui comprar um saquinho de maçã, né, e falar para uma criança típica, ó, você vai comer só uma, ela vai compreender e ela vai comer só uma. Para uma criança neurodivergente, ela não tem muitas vezes não vai conseguir sozinha compreender que ela pode comer só uma. Ela vai comendo, né? Então ela não consegue ter esse controle inibitório, essa flexibilidade de comportamento. E olha como é bom a gente ter conhecimento. A gente tendo conhecimento, a gente sabe como agir. Às vezes dentro da nossa própria casa e às vezes em algum lugar público, né, que a gente se depara com isso. Não é falta de educação, né, Não. Acontece muito, por exemplo, em supermercado, né? A mãe leva a criança junto e aí quando você vê, você fala assim, ela tá fazendo birra, né? Na verdade pode ser que não seja uma birra, é uma crise. A criança ela não tá conseguindo lidar com aquele comportamento, né? Com aquele não, que talvez ele pediu alguma coisa, a mãe disse, agora não, mas eu não consigo esperar, eu quero agora, né? Então ali é uma rigidez, né? E isso precisa ser trabalhado dentro das terapias. Um acompanhamento multidisciplinar, né? Multidisciplinar. Alguns profissionais que, por exemplo, você vai estar ali na área de desenvolvimento da educação, né? Da educação. Isso depende muito também da própria criança, não é que eu tenho uma criança autista, eu vou desenvolver as mesmas terapias com todo mundo, né? Isso vai depender do que ela necessita, né? Então ela pode precisar de fono, de TO, de fisioterapeuta, da psicopedagoga, de um psicólogo, né? Então isso depende muito também do sujeito que nós estamos falando, desse singular, né? Desse sujeito único ali. É muito singular, né? Cada criança ali com seu mundo e eu conheço um autista, eu também conheço outro. E são diferentes, como você disse, é o espectro, cada um vai ser de uma forma. Tem a ecolalia, que são gestos, a fala, repetida. Ecolalia fala, né? Fala, né? Estereotipias, que são os gestos. E nós falamos aqui um pouco sobre família. E no começo eu falei que talvez você seria a primeira profissional a ser procurada, né? Por quê? Por que isso? Porque você vai estar levantando, fazendo teste, como que é? Na maioria das vezes, a escola observa esse comportamento, né? E é algo bem legal da gente colocar que é importante a gente comparar as crianças, né? É um mito quando a gente fala, a gente não pode comparar as crianças. Devemos comparar, porque é comparando que eu vou perceber se o meu filho ou se o meu aluno está com dificuldade em alcançar certa habilidade, né? Dentro ali do desenvolvimento infantil. Então, quando se percebe um pequeno atraso, né? Por exemplo, se é na escola, a escola normalmente ela vai indicar a profissional, a psicopedagoga, para fazer uma avaliação, né? Aí essa avaliação, ela é feita primeiramente com os pais, para a gente entender esse caso, preenchimento de escalas, né? E também essa observação ali com a própria criança. E com tudo isso, né, esses achados, essas análises, aí sim se levanta uma hipótese de transtorno do espectro autista ou não, talvez seja um outro transtorno, né, uma outra dificuldade. E com tudo isso se encaminha para um neuropediatra, se é uma criança, ou para um neuro, né,
psiquiatra também pode laudar. Então a gente faz os encaminhamentos necessários ali após essa avaliação. Mas a avaliação ela é muito importante. Alguns pais também eles acabam percebendo e vão direto ao neuro, né? E algo muito bom que vem acontecendo é que quando os pais eles vão direto ao neuro, o neuro ele pede essa avaliação psicopedagógica, né? Então a gente consegue perceber os atrasos, as potencialidades dessa criança, né? E tem muitas chances de não errar nesse diagnóstico. São testes com escalas ali de medições de níveis de aprendizagem, né? Foi aprovado, né? Então é algo sério. Isso, essas escalas, elas são desenvolvidas, a gente chama assim, escalas cientificamente comprovadas, né? Porque foi desenvolvidas com um grupo de pessoas, são anos de estudos, né? E quando a gente fala de escalas diretamente para o transtorno do espectro autista, elas são feitas em relação a perguntas dentro das questões sociais, das questões de comunicação, de interação, para a gente perceber dentro dessa conversa com os pais, né, quando eles estão respondendo essas escalas, se a criança tem esse atraso, né? E onde que está esse atraso? Né? A gente consegue perceber, fazer uma métrica aqui da idade dessa criança. Nós temos muitas crianças autistas, por exemplo, com 6 anos, mas que o cognitivo dessa criança, o atraso dessa criança é muito aquém. Então essas escalas, elas ajudam muito, né, nessa avaliação psicopedagógica. E com uma intervenção precoce, tem como corrigir essa perca ali que teve da questão da mente da criança? Os atrasos, quando as intervenções elas são feitas precocemente, a criança tem mais chances, né, de ter um desenvolvimento mais dentro do que é adequado ali para a faixa etária dela, né? Como foi falado, a criança autista, mesmo com as intervenções, como não é uma doença, ela não vai deixar de ser autista, né? O que vai acontecer é que ela vai ter um desempenho melhor, uma qualidade de vida melhor. Ela vai aprendendo habilidades, né? Habilidades que sozinha ela não conseguiu. Os comportamentos, eles são muito adquiridos através da imitação, né? Desse contato visual, desse olhar o outro, e isso, na maioria dos casos, é uma lacuna na criança autista, né? Então, se ela não olha, se ela não observa, ela não vai conseguir aprender com seus pares. Então, dentro das terapias, a gente trabalha isso para que ela possa conseguir desenvolver essas habilidades. Estímulos, isso. Terapia é estímulo constante. Agora falamos aqui uma parte dos pais. Vou entrar em um assunto mais delicado. Quando há intervenção precoce, essa criança vai ter mais qualidade de vida, em comportamentos, na escola. Os pais têm um papel fundamental que é identificar, né, essa comparação. A gente sabe que comparação não é tão boa, mas é necessário, porque as crianças estão nas fases. Então, olha, essa é a fase de engatinhar, essa é a fase ali que é comprovada também, né, não sei falar termos, mas assim, a gente vai no pediatra, ele vai lá, quem é mãe, né, sabe que vai lá e mede ali a cabecinha, mede ali a escala de desenvolvimento. Então, essa que é a comparação, né? O que está dentro das fases ali. E quando há um atraso em fala, um atraso em andar, alguns atrasos a turminha ali já estão, todas da sala já estão aprendendo a ler. A criança ainda não consegue, né? Então, é onde o responsável tem que ter essa atenção. E muitas vezes há uma negligência nessa parte, né? Isso. Talvez seria, assim, você que tem mais contato, talvez seria um medo, uma negação de ter que receber um diagnóstico. Meu filho tem TEA, meu filho tem autismo. Isso é algo que machuca muito, né, a família, né? Os pais, eles não pensam assim, eu vou ter um filho, né? Você idealiza a sua criança, né? Nós pais idealizamos os nossos filhos, né? E quando nós observamos algum atraso, fala, não, vou esperar mais um pouquinho, né? Não, é no tempo dele. Ou senão a gente costuma dizer também, parece fulano. Fulano também foi assim, né? Demorou um pouquinho. Mas é muito importante acompanhar esse desenvolvimento. E nós conseguimos, enquanto pais, acompanhar pela caderneta de vacinação.
né? A gente consegue, essas questões que você colocou, tudo tem na caderneta, e também hoje na caderneta tem uma escala chamada MCHAT. A MCHAT, todos os pediatras podem e devem aplicar nas consultas, né, rotineiras, periódicas que se tem. E ela é a escala, ela é de domínio público, né? Então, e é uma escala assim que na hora o pediatra ele consegue te falar, né? Ó, nós temos um atraso aqui, isso que você está observando, Mezinha, realmente é um atraso, nós precisamos trabalhar aqui, né? E é importante também colocar que os pais, eles podem observar, quando nós estamos falando de crianças TEAs, esses atrasos desde bebê, né? Desde bebê. Aquela criança que chora muito, ou aquela criança que não chora, aquela criança que a mamãe está amamentando, a criança não tem aquele contato, né? Não olha, aquela criança que tem apego, às vezes quer ficar só no colo da mãe, não quer ir para outro colo. Então a gente consegue já observar esses detalhes, essas características também desde bebê, né? E isso é importante também já ir colocando, né? Eu sempre gosto de falar para os pais, façam anotações, não tem problema, né? Leva essas anotações quando você for numa consulta, porque às vezes a gente acaba esquecendo, né? A gente está conversando e acaba esquecendo algum detalhe. Então é importante ir fazendo essas anotações também na própria caderneta, né? Dá para também anotar para não se perder essas informações importantes. É como foi dito, né? A gente tem os nossos filhos e a gente idealiza um futuro. Às vezes essa negligência, o que vai ser do meu filho quando eu não estiver mais aqui? O que vai ser do meu filho para aprender uma profissão? Mas com uma intervenção precoce, os pais, os responsáveis, vai promover uma qualidade de vida para essa criança. E pode estar convivendo normalmente, trabalhando normalmente, né? Hoje em dia tem se aumentado os números de crianças laudadas, adolescentes e até adultos. Acredito assim que, eu tô falando assim agora por mim, você me fala se você tiver essa informação, mas assim, com mais informação, os pais vão lá, levam os filhos, meu filho tem TDAH, meu filho tem autismo. Aí já começa a ver, nossa, mas eu tenho essa característica, eu tenho esse comportamento. E vai buscar também o laudo. E vai buscar. E isso é importante, porque o transtorno do neurodesenvolvimento, né, o autismo, aqui enquanto a gente está discutindo essa questão do TEA, se o meu filho ele foi diagnosticado, eu posso e devo prestar atenção nos meus comportamentos, né? Fazer uma retrospectiva do pai, da mãe, porque o transtorno ele é genético, né? Nós temos uma parcela ali muito hereditária, né? Então a gente precisa também buscar esse autoconhecimento, né? Se o meu filho ele recebeu um diagnóstico, a chance de alguém da família também ser autista é muito grande, né? E quando se recebe um diagnóstico ali, já na fase adulta, é muito importante, o sujeito ele consegue, na verdade, compreender o porquê de tais comportamentos que ele teve durante a infância, as dificuldades que ele passou para alcançar os seus objetivos, né? Então, é muito importante também esse diagnóstico na vida adulta. Gostaria que você compartilhasse uma evolução de como que eu posso falar? Paciente seu, aluno? Paciente. De um paciente seu. Eu acredito que você deve ter vários, né? Eu atuo muito na área da aprendizagem, né? Então, as crianças autistas que elas chegam até mim, o objetivo é a questão da aprendizagem. Eu tive um caso logo no começo da minha atuação. Essa criança chegou, era uma criança autista com deficiência intelectual, com a comorbidade de TDI, né? E essa criança, ela tinha muitas questões comportamentais. Então, nós trabalhamos durante 2-3 meses, mais ou menos, para trabalhar a questão comportamental dessa criança, para que ela conseguisse evoluir na questão da aprendizagem, né? Seria o que? O comportamental? Não interagir com comportamental na questão, a criança não sentava, ela não tinha atenção. Para mim,
para qualquer sujeito, né? Para ele aprender, ele precisa sentar, ele precisa parar, ele precisa ter um momento maior de concentração. Então essas questões foram trabalhadas com essa criança primeiro e depois nós entramos na parte da aprendizagem. E quando essa criança ela recebeu a alta, era uma criança que ela já estava lendo, né? Fazendo produções pequenas, produções, quando eu digo produções, a gente também precisa compreender, né, dentro daquele quadro, né, por exemplo, dessa criança, a produção dela era em frases e com imagens, né, então era uma produção textual, mas ela chegou, ela não conseguia fazer esse tipo de atividade ainda, né, ela ficou por mais ou menos 1 ano e meio comigo, né, e teve um progresso, né, e conseguiu andar, vamos dizer assim, andar sozinho, né, mas e esse processo, ele é bem importante, né? Quando a criança ela já consegue se desenvolver bem, tem a alta psicopedagógica, né? Aí é preciso que a família, os pais, os professores fiquem em observação constante, porque essa criança ela pode vir a precisar novamente dos atendimentos psicopedagógicos, né? Porque quando nós falamos ali nas questões cognitivas relacionadas à aprendizagem, a cada série aumenta um pouco a dificuldade, né, dos conteúdos. Então essa criança ela pode vir a precisar novamente de um acompanhamento psicopedagógico também. Sim, acredito que você como profissional deve, né, ficar muito feliz de ver esse resultado. Que maravilha! Quem está nos assistindo, que quiser entrar em contato com você, como que faz? Pode ser pelo meu Instagram, né? Eu vou deixar aqui. Isso, @psiconataniele de Paula. Eu atendo aqui na clínica Supera, então também pode estar entrando em contato diretamente com a clínica e agendando um horário. Então é isso aí. Espero que essas informações sejam assim de grande relevância para você, mãezinha, você responsável que está observando assim algo diferente na sua criança. Não deixe para depois, né? Que se possível traga, pergunte para o professor que tem mais contato ali, né? Para poder fazer uma intervenção quanto mais rápido, que com certeza você vai proporcionar mais qualidade de vida para o seu filho. Essa conversa é uma conversa muito ampla, daria pra gente ficar aqui muito tempo e você ama falar sobre isso, né? Ela tem paixão pelo que faz, eu também gosto muito de falar sobre esse assunto, mas hoje vamos ficar por aqui. E lembrando que a Nataniele não atende só o espectro autista, crianças com TEA, e sim com crianças adolescentes que tenham dificuldade na área da aprendizagem. Né? Podendo estar essa dificuldade relacionada a um transtorno do neurodesenvolvimento, como o TDAH, né, o transtorno de aprendizagem e dislexia, ou uma questão mesmo de dificuldades, né? A psicopedagogia também ela trabalha com a questão de dificuldade na estimulação. Que às vezes lá atrás não recebeu ali um estímulo correto, ou aconteceu alguma coisa. Crianças que, por exemplo, que começaram a ter aulas online na pandemia, com certeza teve ali um problema. Mas tá vendo, gente? Dificuldade. Como essa conversa é boa. Mas olha, vamos ficar por aqui. Eu quero já agradecer você, Nataniele. Muito obrigada pela disponibilidade. Muito obrigada por essa conversa que com certeza trouxe luz aí para muitas famílias que estão passando por isso, que já passaram ou que está já notando algo ali que meu filho tem alguma coisa diferente. Não se assuste, porque hoje em dia nós temos muitos recursos e a sua criança vai sim conseguir, com estímulos corretos, vai sim conseguir acompanhar os alunos, os outros amiguinhos na sala, mas lembre-se, com o estímulo correto, porque cada criança autista precisa de algo mais direcionado. Gostaria de deixar alguma palavra? Eu quero agradecer, né, o convite e gostaria de deixar uma mensagem para as famílias, né? Que quando se observa, né, um atraso, seja ele qual for, é importante buscar um profissional para entender o porquê desse atraso. E quando a família recebe o diagnóstico do filho também, a família ela passa por aquele momento de luto, né? Porque é difícil, mas o diagnóstico ele não é o fim. Na verdade, ele é o começo de uma nova jornada. Os pais vão entender os comportamentos dos filhos e vão conseguir ajudá-los, né, com as terapias e também com a própria forma de lidar com essa criança dentro do ambiente familiar.
É isso aí. Mais uma vez, obrigada a você, nosso cliente, amigo, e até o próximo quadro 4 Marcos Itinerante.